Bom dia, eu sou Cláudio Fernandes Souza Rodrigues, aluno do curso de Ciência de Dados e Big Data da PUC Minas, de pós-graduação, com início em setembro de 2019. Hoje é dia 7 de julho de 2021. O trabalho de conclusão de curso tem o seguinte tema, título, Geração de relatórios de análise de declarações SPED-FD e aplicação de Machine Learning na classificação de itens destas declarações. Como o título indica, vou usar Machine Learning para fazer a classificação de itens. Itens são insumos adquiridos. Esses insumos serão classificados de acordo com a natureza da base de cálculo do crédito e PIS/COFINS. Então, o problema inicial, eu tenho uma declaração, por exemplo, essa declaração aqui, que eu deixei anexada, essa declaração nesse formato aqui, dividida por pipes, né? Essas declarações tem muita informação da empresa, informação mensal, e aí, a partir dessa declaração, eu gero um relatório em Excel, esse relatório nesse formato, e com 4 abas aqui. Esse relatório é gerado em Python, totalmente em Python. E o problema é fazer a correta classificação do item adquirido, que é dada a descrição do insumo adquirido. Eu faço a classificação desses itens em função da natureza da base de cálculo do crédito. Aqui são os tipos de natureza da base de cálculo dos créditos. Então, aqui no texto que segue a coleta de dados, que é inicialmente um arquivo da SPED, FD Contribuições. Eu executo o programa FD Relatórios para gerar o relatório. Dado esse relatório, eu trabalho utilizando essas colunas, a coluna de descrição do item, e classificando esses itens adquiridos, insumos adquiridos, em função da natureza da base de cálculo do crédito. A fonte eu deixei anexada, eu utilizo o Jupyter Notebook, eu utilizo as bibliotecas NumPy, Pandas e sklearn, e eu utilizo esses 9 modelos de Machine Learning. E cadê o arquivo? E aí então a natureza da base de cálculo do crédito pode ser classificada nesses 18 itens, sendo o item 0 quando não há crédito. E no presente caso eu obtive essas classificações, essas 7 classificações com essas frequências. E agora eu apresento o modelo de Machine Learning. É uma apresentação sucinta. O modelo de Machine Learning pode ser classificado nessas 3 áreas: classificação, regressão e agrupamento, sendo que estes podem ser subdivididos em modelo de aprendizado supervisionado e não supervisionado. No presente caso, eu tenho classificação de insumos em função da natureza da base de cálculo do crédito, então eu tenho classificação que tem rótulos, então é supervisionadas, aqui, modelos supervisionados. E uma medida de desempenho que eu adoto é a acurácia, que é o número de observações classificadas corretamente sobre o número de observações totais. E os algoritmos que eu utilizo em estudo são 9 algoritmos, sendo que o primeiro é um modelo de referência, esse Dummy Classifier. São 9 algoritmos, sendo que só o último é de regressão, os outros são de classificação. E aqui eu faço a limpeza dos dados iniciais. Eu troco na coluna da natureza da base de cálculo do crédito, em que não há declaração, eu troco por operações sem direito a crédito. As letras dos textos eu ponho para minúsculo, retiro os caracteres especiais, tiro as palavras com menor que 4 caracteres, para não também de unidades de volume, né? Outras unidades, para não haver uma classificação tendenciosa. Então tem que tirar essas palavras pequenas para que a classificação tenha uma acurácia maior. E aí eu pego essas palavras, eu ponho essas palavras, eu pego só as palavras únicas, ordeno de 1 a n, no caso são 66 palavras, coloco essas palavras numa lista, num vetor,
em que é de zeros ou 1, dependendo da aparição da palavra naquele vetor. Então eu tenho um vetor, uma lista de tamanho 66 com n colunas. Então tem uma matriz 66 sobre n. Então o Machine Learning vai trabalhar sobre essa matriz. Eu aplico o Machine Learning nessa matriz. Eu aplico esses 9 modelos de algoritmos do Machine Learning nessa matriz e obtive esses resultados da média e desvio padrão das acurácias. E os modelos que se destacaram com maiores acurácias, médias com maiores acurácias, foram a Decision Tree Classifier e Linear SVC. E aqui eu apresento sucintamente como que é o modelo Decision Tree Classifier, visualizando o modelo, onde ele faz a classificação da palavra em função da natureza da base de cálculo dos créditos. E como conclusão, eu apresento que os algoritmos que se destacaram foram justamente esses dois algoritmos, Decision Tree Classifier e Linear SVC. E eu também apresento que esses modelos e esse modo de tratamento pode ser aplicado no sistema de malha da receita, justamente para dado um setor econômico com várias empresas, ele analisa todas essas empresas e aplica esses algoritmos, e a empresa que apresentar um dado muito díspare em função da média das outras empresas, essa empresa que fez a classificação é muito duvidosa, porque um setor econômico tem um conjunto de palavras que utiliza com maior frequência. Essa empresa, justamente, ela vai ser selecionada no sistema de malha para receita para ter uma auditoria detalhada. Então, este o problema que eu apresentei no TCC. Obrigado.